Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Mas antes vou solicitar aos colegas que registrem novamente suas presenças para que possamos fazer uma verificação de quórum. Temos quórum regimental, passamos à ordem do dia. Por requerimento do líder da bancada do MDB, eu só vou fazer uma inversão de pauta e vamos apreciar em primeiro o PL 150/2024, se nenhum líder tiver objeção, evidentemente. Todos de acordo? Discussão e votação em turno único do projeto de lei 150/2024, autor Governo do Estado. Acrescenta o artigo 18A a Lei número 16.465 de 2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividade finalística, dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica, institui gratificação especial, altera o artigo 7º da Lei número 11.496 de 2000, estabelece outras providências e altera o artigo 37 e o anexo 3º da Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 68/2023, autoria do deputado Maurício Peixer, reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Thiago Zilli, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Mário Mota, Comissão de Saúde, relatoria do deputado Neudi Sareta, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria do deputado Camilo Martins, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Lucas Neves. Senhor presidente, só destacando esse projeto de lei de autoria do deputado Maurício Peixer, é um projeto que tramitou nesta casa e nós sabemos que nesse momento muitas pessoas fibromialgicas em Santa Catarina esperam pela aprovação desse projeto, porque ao enquadrarmos a pessoa com fibromialgia dentro do rol de pessoas com deficiência, deputado Maurício, nós vamos possibilitar que essas pessoas em Santa Catarina tenham acesso a diversos direitos, né? Como, por exemplo, também ter uma série de prerrogativas, acesso à saúde, enfim. Então, aqui é importante a gente dar esse passo hoje. Diversos estados no Brasil já aprovaram essa lei, que é fundamental para a gente conferir dignidade aos fibromialgicos aqui em Santa Catarina, e eu tenho certeza que a Assembleia vai comparecer e votar nesse momento favorável a esse projeto, para que a gente possa, então, dar esse passo importante em favorecimento às pessoas que têm fibromialgia aqui no nosso estado.
Senhor presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, queria destacar a importância desse projeto. Inclusive, na última semana, na última sexta-feira, estive participando do 3º Congresso Regional sobre fibromialgia, promovido pela Associação Aficor, na Universidade do Contestado, e lá, mais uma vez, foi exposto a importância, né, do reconhecimento, da gente atender esses pacientes. Eu quero dizer também que Santa Catarina não será pioneira na aprovação dessa lei. Se nós aprovarmos aqui, nós vamos nos somar ao estado do Acre, que já tem lei semelhante, ao estado do Alagoas, do Amapá, do Amazonas, do Distrito Federal, do Espírito Santo, do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Sergipe. Tem projeto semelhante no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina também. Então, já tem precedentes aí numa série de estados brasileiros. É muito importante a aprovação desse projeto de lei, por isso pedimos o voto favorável também e encaminhamos favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite para discutir a matéria. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Paulinha. Quero, senhor presidente, por primeiro, enaltecer a iniciativa do deputado Maurício Peixe e de todos os colegas que trabalharam para a aprovação dessa pauta, que também encontra guarida na nossa atuação de mandato. Nós temos, inclusive, um outro projeto de lei que versa sobre os direitos da pessoa com fibromialgia, que, indubitavelmente, ainda são pessoas, mulheres, que sofrem muito preconceito, porque o diagnóstico da doença é bastante complexo. E, enfim, folgo em saber que nós estamos avançando em Santa Catarina com essa iniciativa, no tempo em que também rogo a compreensão dos colegas para que possam avaliar a nossa matéria que tramita nesta casa e concede à pessoa com fibromialgia direitos que também são assistidos à pessoa com deficiência, que se equiparam em algumas condições, e por isso já deixo aqui também o nosso aplauso, nosso pedido de auxílio para aprovação dessa matéria no decorrer dos dias. Mais uma vez, parabéns a todos os colegas pela aprovação dessa matéria na tarde de hoje. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, Mauro de Nadal, só fazer o registro. O deputado Maurício Peixe é o primeiro suplente do Partido Liberal. Com o retorno do deputado Sargento Lima, no dia de ontem, ele não pode estar presente aqui na aprovação dessa importante lei proposta por ele, que tem apoio do parlamento, tem apoio do governo, é uma iniciativa importante em prol da sociedade de Santa Catarina. Então, parabenizar o nosso primeiro suplente, o deputado Maurício Peixe, pela iniciativa. Tenho certeza que terá o seu projeto aprovado na tarde de hoje, e depois da sanção do governador, fará justiça e trará amparo para muitas pessoas da sociedade catarinense. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero, ao tempo em que parabenizo o deputado Maurício Peixe pela temática, também me solidarizar com essa causa tão importante aqui em Santa Catarina. Eu recebi muitos pedidos, muitas pessoas pedindo que nós entrássemos com o projeto, fizéssemos um projeto, e qual foi minha alegria quando vi que já tínhamos um projeto, que já estava tramitando. Eu acho, deputado Emerson, que muitos de nós também recebemos esse pedido. Então, quando se reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, isso abre um leque de possibilidades, de auxílios, de direitos, de amparos, de acolhimento para essas pessoas, que é muito necessário, pois é algo que realmente dificulta muito a condição da pessoa. Então, quero me somar aqui aos deputados e parabenizar esta casa por essa temática, é muito importante. Só quem está lá, só quem tem um parente, um amigo que passa por essa situação, sabe a importância. E eu sempre digo que, às vezes, um pequeno gesto aqui da Assembleia Legislativa, presidente Mauro de Nadal, um pequeno gesto dessa casa, cria uma pauta, tem eco, expande para o Estado todo, e, com certeza, é uma temática que merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso apoio em defesa das pessoas com fibromialgia. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento as nobres deputadas, deputados. Projeto que precisa ser enaltecido. Projeto, deputado
Maurício Peixe, que inclui a fibromialgia como deficiência, no qual a fibromialgia é uma doença que dói todos os ossos da pessoa, ela não consegue estar num lugar, ela tem que sair, dor de cabeça tremenda. O que acontece? Ela não tem um sono adequado, então tem uma mudança de humor, porque é muita dor. E só quem sente dor sabe a necessidade de ter uma inclusão, de ter algo que venha agregar valor, e a fibromialgia, de fato, ela deve ser inclusa nesse rol e que o governo do Estado, o mais rápido possível, possa sancionar e assim valer esse projeto e transformar ele em lei. Obrigado. Senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Emerson Stein. Também quero colocar minha posição favorável a esse projeto importantíssimo do nosso amigo deputado Maurício Peixe. Também fomos procurados por algumas pessoas que sofrem dessa doença, a fibromialgia, associações, inclusive, que fazem parte lá da Costa Esmeralda, do Vale do Rio Tijucas, professores que dão aula hoje e têm esse problema, que realmente passam muito trabalho. Então, parabéns, estamos sim a favor e com certeza vai somar muito para que essas pessoas com deficiência de fibromialgia tenham o seu amparo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 262/2023, autoria deputado Marcos da Rosa. Acrescenta artigo 186-A à Lei número 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para garantir o tratamento equitativo a pessoas com deficiência auditiva em centros de formação de condutores. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Volney Weber, Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relatoria deputado Massoco, Comissão de Saúde, relator deputado Maurício Peixe, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Júlio Garcia, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o autor, deputado Marcos da Rosa. Presidente, até para explicar um pouquinho, já pedir o apoio dos colegas deputados. Entraram em contato com a nossa assessoria, informando que em certos centros de habilitação de condutores, uma antiga autoescola, eles estavam cobrando um valor adicional para fornecer a primeira habilitação a um cego, a uma pessoa surda. Então, nós imediatamente acionamos a nossa equipe jurídica para entrar com um projeto de lei para que essa discriminação, essa exclusão não mais aconteça no nosso Estado. Portanto, o que esse projeto propõe é que esse tratamento equitativo seja disponibilizado às pessoas surdas e não seja cobrado nenhum valor adicional quando elas forem tirar e fazerem a sua primeira habilitação. Obrigado, senhores deputados. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 497/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, altera a lei número 18.531 de 2022 para instituir a Semana Estadual de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Ana Campanholo, Comissão de Educação e Cultura, relator do deputado Marquito, em discussão. Com a palavra o autor da matéria, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, colegas deputadas, colegas deputados, essa foi uma iniciativa que nos foi trazida no âmbito do programa Parlamento Jovem, quando jovens parlamentares de várias escolas de Santa Catarina visitam muitos deputados e uma escola visitou o meu gabinete, a escola de Guabiruba, a escola de ensino básico professor Carlos Maffezoli. E aí, alunos dessa escola, portanto, foram os idealizadores desse projeto de lei que nos foi proposto, então, pelos alunos Alexandre Vaz, Cauã de Brito Henriques, Emily Gomes, Gláucia Huber e Cauã Lang. Então, alunos de Guabiruba, dessa escola de ensino básico, professor Carlos Maffezoli, nos trouxeram o projeto e a justificativa. E a justificativa, de fato, chama muita atenção, porque no âmbito internacional, nas Nações Unidas, o dia 29 de setembro é considerado no mundo o dia de conscientização sobre a perda e o desperdício dos alimentos. Mas o que chamou a atenção, na verdade, são os dados que embasam isso. No Brasil, há uma pesquisa muito interessante da Embrapa, fruto até da nossa cultura, né? Sempre se diz é melhor sobrar do que faltar. Mas em termos de comida isso gera um problema muito sério. Os dados são da Embrapa, amparados pela Fundação Getúlio Vargas. E me chamou muita atenção. Na média, famílias brasileiras
desperdiçam por ano 130 quilos de comida. É, de fato, uma barbaridade. No mundo em que tantos passam fome, no mundo em que tantos passam dificuldade, na média, um país como o nosso, com tanto flagelo, com tanta fome, com tanta pobreza extrema, ter desperdício, na média, de 130 quilos de comida por família. A média por ano no Brasil é de que cada pessoa, ao longo do ano, desperdice mais de 41 quilos de alimento. O campeão é o arroz, 22% de desperdício. A carne bovina, 20% de desperdício. O feijão, 16%. E o frango, 15%. Então, são dados que realmente chamam a atenção, até no quesito da solidariedade humana, até no campo da ética. Né? Porque no momento em que tantos passam fome, passam dificuldade, sofrem de fome, né? Haver tanto desperdício, de fato, chama atenção. E aí faço jus e faço justiça, até por dever ético de lealdade, à origem, né, desse projeto de lei ter partido justamente de alunos, de jovens estudantes, jovens parlamentares do município de Guabiruba. Portanto, fica aqui o pedido de apoio a todos os demais colegas. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Marquito. Obrigado. Eu quero inicialmente parabenizar o acolhimento do deputado Napoleão por acolher essas propostas que chegam aos nossos gabinetes a partir do Parlamento Jovem, essa iniciativa tão importante que forma jovens do nosso estado inteiro e que certamente enaltece esse trabalho que eles realizam e que levam para a gente no intuito de a gente torná-lo realidade, né? Alguns precisam de ajustes, obviamente, mas muitos eles chegam com muita qualidade, inclusive do ponto de vista do debate que os parlamentares jovens fazem e também, obviamente, da condução que a Escola do Legislativo realiza isso com essa juventude. Sobre o tema especificamente, eu acho que é um tema bem importante, é um tema de muito alerta. O desperdício de alimentos está em toda a cadeia, desde do plantio até o prato e depois pós-prato, né? E isso precisa ser muito bem discutido. Eu trabalhei uma época assessorando uma rede para a implementação de gestão de resíduos sólidos de uma rede que havia restaurantes, e a minha primeira pergunta foi quanto que eles tinham de desperdício daquele restaurante. A gente acha que a cada refeição deve produzir aproximadamente 100 gramas de resíduos alimentares. E quando a gente começou o trabalho de manejo, começou a fazer o inventário sobre os resíduos, a gente percebeu que cada refeição produzia aproximadamente 350 gramas de desperdício ou de resíduos alimentares. Então, demonstra que a gente não tem muita noção desse volume que é desperdiçado e que, certamente, 350 gramas de uma refeição poderia ser a refeição de uma segunda pessoa, né? E acho que essa conscientização ela é muito importante. Muitas redes de supermercados já fazem o dia especial antes de vencer o prazo ou de chegar ao prazo de validade, fazem promoções para diminuir esse desperdício ou encaminham para programas, como programas do Banco de Alimentos. A rede SESC tem um banco de alimentos que é muito importante, que é o SESC Mesa Brasil, e que faz essa parceria com redes de supermercados, de atacadistas, para evitar com que esse alimento que ainda tem condições de ser disponibilizado não se perca nesse processo e garanta a segurança alimentar de muitas pessoas. Nós também temos outros equipamentos que podem ser realizados como acontece em muitos lugares do mundo, que a gente passa nas instituições ou nas entidades ou nas empresas que produzem alimentos que poderiam ir para o lixo, recolhendo e distribuindo em centrais como cozinhas comunitárias, restaurantes populares, assim por diante. Então, quero parabenizar, porque essa conscientização sobre o desperdício também nos levará a pensar estratégias de distribuir essa alimentação de forma adequada e evitar que pessoas passem fome em detrimento de outras e que acabam desperdiçando comida, e comida é uma garantia de uma soberania, uma segurança alimentar. Então, parabenizar pela iniciativa, que bom a gente fazer esse debate aqui no Parlamento, e certamente eu votarei favorável a essa matéria. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero enaltecer a iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, no sentido de, primeiro, valorizar o incentivo à prática da política,
A política tão demonizada hoje em dia, né? O cara emite opinião, ou ele é bacana ou temos que matar. É mais ou menos assim, né? E isso eu quero parabenizar, porque assim, desde o início a gente tem que valorizar as pessoas, a começar a analisar o sofrimento humano. Um projeto como esse é de solidariedade humana. Isso que é o bacana, está embutido ali diretamente no raciocínio do cara. E, com todo respeito, o que se desperdiça de comida é uma barbaridade, né? A começar por as nossas casas aí, uma coisa absurda, né? Ninguém sabe como acondicionar direito, por exemplo, folhas, alface, coisa e tudo, né? Então, é inacreditável. E a gente se colocando no lugar de uma pessoa que está com fome, eu fico agoniado quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu vou te contar uma historinha. O deputado Antídio conhece esse médico de Jaraguá do Sul. O nome dele é Edilberto. Ele pode até ficar bravo porque eu estou dizendo o nome, mas eu digo mesmo. Ele tem parentes, a origem dele é da Lituânia. Eu nunca vi alguém de coisa da Lituânia, esse homem é. Aí ele nunca tinha visitado mais a Lituânia e conseguiu, por informações, saber qual é a origem do pai dele, que mora em Caxias do Sul. Foram lá e foram fazer uma janta com os antepassados dele, com coisa. A hora que eles abriram a geladeira, Antídio, tinha um prato com 2 ervilhas. 2 ervilhas. Então, quem passa fome, como eles passaram, que eram da cortina de ferro, comunista, aquelas coisas todas, da dificuldade e tal, valoriza qualquer grama de arroz ou de feijão e tudo. Por isso, esse tipo de projeto é um projeto, primeiro, valoriza o jovem, segundo, a solidariedade humana, que é a coisa mais importante que nós estamos falando, e o terceiro, o respeito a esse negócio de comida. Eu não gosto de jogar fora. É isso aí, é só essa reflexão que eu queria fazer. Parabéns, Napoleão. Para discutir a matéria com a palavra, o deputado Lunelli. Senhor presidente, nobre deputado Napoleão, quero parabenizá-lo e dizer o seguinte, entre tantos e tantos exemplos aqui que nós temos, nós fizemos uma campanha uma vez nas nossas empresas, no restaurante, né? Cada unidade tem o seu restaurante, e durante um mês, todas as sobras dos colaboradores, tá? Nós pesamos as sobras de cada colaborador que deixava no prato. E, subsequentemente, esta quantidade de quilos em cada restaurante foi colocado em alimentos. E os senhores não fazem ideia da quantidade, tá? E das pilhas de alimentos que foi disponibilizada, né, para que visualmente cada colaborador pudesse ver a quantidade de alimentos que era jogado fora. Então, nós que viemos, né, de uma simplicidade e humildade, meu saudoso pai, meu falecido pai, nem as migalhas do pão colocava fora. Passava a mão em cima da mesa, né? Muitos chamam de moliga, a moliga de pão, os grãozinhos de arroz, tudo que tinha, ainda recolhia e colocava fora, né? Num local onde que os passarinhos iam comer. E é assim que a gente aprendeu e é assim que deve de ser. Muito obrigado e parabéns, nobre deputado Napoleão. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 14/2024, autor deputado Sérgio Mota. Declara de utilidade pública a Associação Especial de Terapias Educacionais de São José e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Sérgio Guimarães.
Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, relator deputado Júlio Garcia, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 92 de 2024, autoria do governador do Estado, denomina Cabo PM Everton Rodrigues de Bastos, o 31º Batalhão da Polícia Militar com sede no município de Itapema. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Pepe Colasso, Comissão de Segurança Pública, relatoria deputado Sorato, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h33. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária para a votação da redação final das matérias que acabamos de aprová-las na sessão anterior. Consulto os senhores líderes se podemos fazer votação em bloco da redação final das referidas matérias. Com concordância dos senhores líderes, passamos à votação do projeto de lei 150/2024, autor Governo do Estado, projeto de lei 68/2023, autoria deputado Maurício Peixe, projeto de lei 262/2023, autoria deputado Marcos da Rosa, projeto de lei 497/2023, autoria deputado Napoleão Bernardes, projeto de lei 14/2024, autoria deputado Sérgio Mota e projeto de lei 92/2024, autor Governo do Estado. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, pela ordem... Pela ordem, deputada Paulinha. Gostaria apenas de saudar a vereadora Caterine de Santo Amaro, que se faz presente e acompanha hoje essa sessão de trabalhos do Parlamento Catarinense. Seja bem-vinda, minha amiga Cat. Seja bem-vinda. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra ao deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Fazer o relato de algumas impressões que eu tive ontem na minha ida a Brasília para tentar resolver ou tocar para frente uma série de projetos que nós temos um comprometimento, mas eu quero deixar aqui inicialmente, eu falei também para o deputado José Milton Schaeffer, que, assim, eu fui... A primeira referência que eu tenho lá no Congresso Nacional, quando eu vou lá, e sou muito bem atendido, é com o senador Esperidião Amin. O tempo passa e o Esperidião continua sempre a mesma pessoa, né? Sempre dando aquelas tiradas, mas sempre colocando a política acima de tudo, né? É uma pessoa que valoriza o mandato parlamentar. E eu quero deixar aqui esse depoimento, porque não por ele ter aberto algumas, até vou falar sobre o assunto, que ele me ajudou bastante, mas é fácil lidar com ele, com o gabinete dele, né? A pessoa realmente que merece o nosso aplauso. Pois bem, ontem eu estive justamente na Comissão de Educação do Senado. O que eu vou fazer lá? Tem um projetinho, 5230, que versa sobre a LDB, a nova versão. E nós já comentamos sobre esse assunto aqui, que está nos planos do governo introduzir
como terceira língua nas escolas de ensino médio, o ensino obrigatório do espanhol, português, inglês e espanhol. Então, o Esperidião me apresentou a senadora Dorinha Seabra, que é a relatora desse projeto. E nós, dentro daquele tempo que nós tivemos, colocamos que Santa Catarina e alguns outros estados têm outras prioridades que não o espanhol. Por exemplo, o italiano, por exemplo, o alemão e outros idiomas, mas principalmente o italiano, que nós tanto temos aí feito um esforço muito grande para defender com que essa língua seja uma das opções do ensino médio em determinados municípios, a livre escolha. E então deixamos lá registrado o nosso trabalho e o esforço que nós estamos fazendo justamente nessa época de 150 anos da presença da grande imigração italiana no Brasil, e o ano que vem os 150 anos da grande imigração dos italianos aqui em Santa Catarina. Por outro lado, nós temos que fazer, em determinados momentos, achar e tentar resolver alguns assuntos. Um dos assuntos era um assunto até nosso, de Jaraguá do Sul, que eu expliquei para o deputado Antídio, sobre a aprovação da alta complexidade lá no Ministério da Saúde, pelo governo federal, da cardiologia e cirurgia cardiovascular no Hospital São José de Jaraguá. É uma região grande que já está absorvendo inúmeros exames e cirurgias, mas bancada integralmente pelo Estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Estado. E, ora, se nós podemos fazer com que o governo federal passe diretamente essa verba para, não apenas o Hospital São José, mas para outros hospitais, inclusive foi a razão da própria secretária de Saúde, de Estado, ter ido ontem a Brasília falar com a bancada federal catarinense para aumentar o teto de Santa Catarina e melhorar essa condição de a gente não mendigar, praticamente, historicamente, esse direito de Santa Catarina. Se a gente comparar com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, nós estamos muito abaixo deles. Então, não é apenas esse tipo de comparação, mas outras comparações com outros estados. Santa Catarina sempre se viu, historicamente, abaixo daquilo que merece. Então, para vocês terem uma ideia, a importância de a gente também estar de olho nos debates do Congresso Nacional, que esse intercâmbio seja mais intenso, que a gente possa receber cada 2 meses, sei lá, ou a periodicidade que a gente definir aqui, de a gente ir lá, ou de lideranças dos partidos irem lá, ou eles aqui, por que não, para ouvir e saber a temática do dia a dia que está passando lá no governo federal e no Congresso Nacional. Um assunto que diz respeito praticamente a todo médico, a toda hora, ultimamente. Um assunto que tem sido tratado num debate, assim, muitas vezes ideológico. Eu era radicalmente contra. Eu sou neurologista e teve uma decisão do Conselho Federal de Medicina a respeito dos derivados do canabidiol, né? Ou seja, o canabidiol já é um derivado, né, do THC, tetrahidrocannabinol, né? Enfim, para vocês terem uma ideia, não tem semana em que não batam a porta da gente para fazer prescrição para inúmeras doenças. Algumas estão comprovadamente, cientificamente resolvidos, que o uso é importante. Mas para outras, o que se tem são relatos, né? Então, que venha esse debate, que ele não fique ideologizado, o uso do canabidiol, mas que, acima de tudo, que se respeite, né, essa evidência que vai, aos poucos, tomando conta
não apenas do Brasil, mas de vários outros setores. Por isso eu tive numa senadora, no gabinete de uma senadora, até quero agradecer a equipe dela, a senadora Mara Gabrilli. Senadora Mara Gabrilli, que foi uma perda do PSDB, infelizmente, mas está no PSD e continua fazendo um trabalho. Ela sofreu um acidente automobilístico anos atrás e ficou tetraplégica. Ela tem muitas dificuldades, mas ela tem se debruçado sobre isso, tem uma equipe grande, trabalhando com base científica para tentar, dentro do Congresso Nacional, chegar a algum consenso para não criminalizar o uso de medicamentos normais, né? Então, para nós médicos, é importante, para dar segurança ao ato médico. Nós precisamos, como médico, saber até onde a gente pode ir com esse tipo, né? Para não mais haver uma disputa ideológica em cima desses medicamentos. Então, esse foi eu, como relator de um projeto aqui, de origem aqui da Assembleia, é uma fonte, uma base de análise de um nível muito mais elevado agora, sabendo que também tem dificuldade a senadora que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, a senadora Mara Gabrilli. Foi um assunto que nós levamos muito a sério, mas temos que ter muito cuidado também em saber até onde estão querendo ir com essa história, né? Sempre um pé atrás, pé na frente, e a gente tem que... Mas está ligado também no desenvolvimento da ciência. Portanto, uma ida importante. Tratamos, por exemplo, no Conselho Federal de Medicina, acompanhados que fomos do Dr. Marcelo Lemos, que é o presidente do Conselho Regional aqui de Santa Catarina, debater sobre a questão dos compromissos, ou seja, da anuidade de médicos que trabalham, por exemplo, em União da Vitória e Porto União. Eles atendem os mesmos pacientes. Um passo do outro lado do trilho é Paraná, antes do trilho de Santa Catarina. Rio Negro e Mafra, mesma coisa, né? E inúmeros outros, não tantos, mas muitos municípios onde a medicina se mescla entre Paraná e Santa Catarina, entre Santa Catarina e Rio Grande e assim por diante no Brasil. Então, não é justo que esse profissional tenha que arcar com anuidades cada vez mais duras de conselhos dos dois estados. E acho que encaminhamos bem, pela primeira vez, quem sabe uma decisão nos meses futuros aí, para a gente chegar num bom entendimento e fazer justiça, acima de tudo, ao atendimento médico, e não apenas se ater à cobrança de taxas, que é o que está acontecendo hoje em dia. Obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os colegas deputados. E eu não poderia deixar passar a data de hoje sem manifestar, deputado Lunelli, a nossa solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul e também com os catarinenses pelas tragédias, né? Não estamos mais nem falando de enchentes, de tragédias. Nós do extremo sul, de Sombrio, Araranguá, toda aquela divisa com Torres, as famílias, a relação com o Rio Grande do Sul, com a cultura, com a economia, com as pessoas, é muito grande. Os nossos balneários lá da região são, na sua grande maioria, ocupados pelos nossos irmãos gaúchos. E boa parte das pessoas que moram, famílias se dividem entre o extremo sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E quando a gente acompanha toda essa tragédia, e uma das piores, né, tragédias naturais que se tem notícia na nossa história, e nós olhamos os seres humanos que estão no meio de tudo isso.
as pessoas, os números nos assustam. São quase 200 de pessoas que vieram a falecer em função dessa tragédia climática que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, e mais de 2 milhões de pessoas são diretamente afetadas por alagamentos, deslizamentos. O número de 450 municípios atingidos, a grande maioria das cidades do estado do Rio Grande do Sul. Nós vivemos um momento de grande tragédia humana, em Santa Catarina, em parte do nosso estado, e também no estado gaúcho. Não tem proporções, né, nos números que aqui se apresentaram. Mas nós, daqui de Santa Catarina, principalmente nos municípios do extremo sul de Santa Catarina, como a minha cidade natal de Sombrio, Passo de Torres, Araranguá, Maracajá, São João do Sul, Praia Grande, Jacinto Machado, além de municípios do meio oeste, como a cidade de Capinzal, de Ipira e outras da região, muitas dessas têm decretado estado de calamidade, de emergência, também com comunidades inteiras isoladas até o dia de hoje. Vias públicas interditadas, escolas, aulas paralisadas, enfim, um cenário desalentador a todos nós. Mas no meio de tudo isso, no meio de todo esse cenário, eu queria destacar aqui o papel fundamental do voluntariado catarinense. São eles que, com abnegação, com solidariedade, têm se mobilizado de forma incansável para ajudar as pessoas em suas comunidades e trabalhando ao lado do poder público nesse momento em que tanto precisamos de estarmos unidos. Eu quero aqui enaltecer o trabalho do voluntariado catarinense, da solidariedade do nosso povo, que mostra uma grandeza humana que mexe com todos os nossos melhores sentimentos. Esta semana visitei várias cidades de Santa Catarina, com a população mobilizada, em escolas, em ginásios, em áreas de corpo de bombeiro, recebendo e organizando doações para atender a nossa população do estado, mas também para encaminhar para o Rio Grande do Sul, para atender as pessoas que estão naquela verdadeira calamidade. Não se fala mais em enchente, se fala em tragédia, em calamidade, mas também, no meio de tudo isso, nasce a solidariedade do cidadão catarinense, que nos orgulha muito pela coragem, pela determinação e pelo trabalho que está sendo feito de apoio a todas as vítimas das enchentes, dessa verdadeira catástrofe climática, porque passa uma parte pequena do nosso estado, mas que passa 70% do estado do Rio Grande do Sul, e a presença desses voluntários, seja com doações de alimentos, medicamentos, roupas, enfim, apoio psicológico e também de apoio na reconstrução do nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul. É importante aqui não esquecermos também de destacarmos o impacto devastador na agricultura de Santa Catarina, mas especialmente do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes celeiros agrícolas que nós temos no Brasil, com consequências ainda impensáveis. Propriedades rurais destruídas, lavouras, silos com milho, com soja, com arroz, que foram inundados. Nós ainda não conseguimos mensurar tudo isso que aconteceu na agricultura. E quando a gente fala em agricultura, por trás dali existe o agricultor, que depois de semear, de gastar, de se dedicar, de colher a lavoura, colocou no seu armazém, no seu silo, e vem a enchente e destrói tudo isso.
é alimento que vai deixar de chegar na mesa das pessoas. Mas a família do agricultor, muitas delas, nesta semana, estão entrando em verdadeira falência. E como agrônomo, eu fico muito triste com isso. Tenho muitos amigos catarinenses que moram no Rio Grande do Sul e recebam relatórios quase que diários dessas famílias. É importante que os governos criem um comitê especial para a recuperação da agricultura depois dessa enchente. Ela vai trazer efeitos muito difíceis. Os agricultores precisarão de apoio logístico, de crédito, de apoio para recuperar seu maquinário, suas instalações. É crucial destacar que esses eventos climáticos estão sendo exacerbados pela mudança climática. O aumento da temperatura no oceano tem contribuído de maneira forte para a geração de mais energia, para a formação de chuvas, intensificando também os volumes. Por isso, diante desses fatos, nós temos que pensarmos em ações práticas para evitarmos os próximos eventos. Vamos ajudar a recuperar agora, mas já temos que pensar enquanto poder público e aqui em Santa Catarina. Temos que olhar para a tragédia do Rio Grande do Sul e para tantas tragédias que nós já vivenciamos nesses estados. E agora, além de atender o que está acontecendo, também planejarmos ações práticas, termos projetos práticos para evitarmos as próximas tragédias, que elas podem ser em qualquer lugar do nosso estado. Pode atingir todo cidadão catarinense. Diante desse cenário, é fundamental que adotemos medidas urgentes, como investimento na infraestrutura da resiliência, como a construção de sistemas de drenagem e contenção de águas pluviais para evitarmos inundações, a manutenção adequada de barragens, diques e canais para garantir a eficácia durante períodos de chuvas intensas em nosso estado. O monitoramento e alertas antecipado, criação do sistema de monitoramento e alerta antecipado com treinamento da nossa população, a implementação desses sistemas de monitoramento meteorológico e hidrológico avançados para prever e alertar sobre as condições climáticas extremas. O desenvolvimento de planos de evacuação e respostas rápidas em caso de emergência. O zoneamento urbano e uso do solo sustentável. Não é possível que o poder público não consiga controlar nos dias atuais o uso sustentável do solo. A adoção de medidas práticas para o planejamento urbano que evitem a ocupação em áreas de riscos. A cooperação internacional e o intercâmbio de conhecimento. É fundamental adotarmos experiências de sucesso em outros países com situações semelhantes. A cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias e práticas inovadoras. Mais 30 segundos, deputado. De prevenção e mitigação de desastres. Aqui em Santa Catarina, continuaremos cobrando a manutenção adequada da infraestrutura, como as barragens, limpeza e desassoreamento de rios. Projetos de planejamento, de estrutura e ação de prevenção em desastres naturais. Estamos aqui também. Uma dessas ações é a manutenção das barragens do Rio Leão e do Rio Bonito, no sul de Santa Catarina, lá em Jacinto Machado. Mais 30 segundos, deputado. Bem como, presidente, o desassoreamento do rio Uruçanga, que a cada chuva tem desalojado pessoas em Jaguaruna, em Morro da Fumaça, em Uruçanga e em diversas comunidades. Vamos seguir trabalhando para nos prevenir para os próximos desastres climáticos. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.